Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Um momento tão especial da Tua Palavra, Senhor, que é ministrada aos nossos corações. Nós queremos apresentar a vida da pastora Aline, Senhor. Pai, que o Senhor fale ao coração dela, que o Teu Espírito Santo a conduza, Senhor, em cada palavra, Pai. E que o nosso coração seja uma terra fértil para receber, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Amém. Esta madrugada eu fiz o meu esboço no computador e acabou que eu não salvei. E a luz caiu e eu tive que fazer correndo aqui na agenda. Então vai ser pelo Espírito Santo. Amém? O Senhor quer falar conosco nesses dias. Eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse não é um livro muito fácil de entender, né? Mas nós temos chegado nos últimos dias e nós precisamos nos antenar, nós precisamos despertar, nós precisamos compreender, né, aquilo que o Senhor vai fazer a partir desses dias. E eu gostaria que você tivesse com o seu coração aberto, com sua terra fértil, para receber essa semente da palavra de Deus. Eu pedi para a Letícia botar um fundo musical aí, por favor. E eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 12 de Apocalipse. Eu vou falar um pouquinho sobre o caminho da vitória sobre o inimigo. Nesses dias nós temos vivido muitas lutas, muitas dificuldades. Não só cada um, não só a igreja, mas também a nossa nação. Nós temos visto muitos cenários, né, no limite, muitos cenários carecendo do milagre de Deus. E eu gostaria que você se concentrasse agora, né, nesse capítulo que nós vamos ler até o versículo 11. Então, do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 11. Vamos lá, a Luísa coloca para nós. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos
pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, mas nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Feche os teus olhos agora. Senhor Jesus, eu me coloco, Senhor, na tua presença, Pai. Que não seja, Senhor, a minha voz que te use, mas que seja o teu Espírito que me use nesta manhã, Pai. Não estamos aqui, Senhor Jesus, por um capricho, mas estamos aqui, Deus, porque nós queremos, Senhor, relacionamento com o Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, vencer este tempo. Nós queremos, Senhor Jesus, a vida que Cristo tem para nós, Pai. Por isso, Senhor, fala, Senhor, a cada coração, Senhor, que veio nesta manhã este culto. Visita, Senhor Jesus, convence, Senhor, a cada coração. Que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. A Luísa pode deixar no telão o versículo 1. O versículo 1, esse capítulo é forte, porque fala primeiro de um grande sinal no céu. Muitos teólogos estudiosos falam que esta mulher, e eu creio também, essa mulher, ela fala do povo de Israel. O povo de Israel que gerou, através da sua descendência, Jesus e o povo de Deus, que somos nós, a igreja. A mulher aparece no céu vestida de sol. Sabe por quê? Porque a igreja é assim. A igreja, ela resplandece a sua luz. E vai chegar um tempo que nós vamos aparecer lá no céu. Quem sabe que nós temos 3 céus? Nós temos 3 céus. Toda vez que a Bíblia aparece a palavra céu, ela aparece no plural. Nós temos o céu que nós vemos, temos o céu que nós vemos é o primeiro céu. O segundo céu são aquele céu que onde opera o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Anjos e demônios. A gente acabou de ler que Satanás estava no céu. E existe o segundo céu. O segundo céu onde tem a galáxia, né? E os anjos e demônios trabalham lá. A luta acontece primeiro lá. Antes de acontecer, de manifestar o mundo real aqui, o mundo espiritual acontece lá no segundo céu. E o terceiro céu, onde está o Pai. E Jesus assentado à sua destra, e os seus anjos, né? Os seus anjos o adorando. E aqui a mulher aparece no céu. A igreja vai chegar um tempo
que a igreja vai aparecer resplandecente, com a luz, com o seu farol. Essa mulher, ela fala da igreja gerando a promessa, da descendência que o povo de Israel gerou por meio da sua caminhada, gerou Jesus. E aqui fala do nascimento de um filho homem. E essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. O que seria a lua debaixo dos seus pés? A lua, ela fala que a igreja está acima de qualquer coisa instável e passageira. A lua regula o calendário judaico, regula as festas judaicas. Isso está escrito em Levítico 23. E a lua, ela fala das coisas terrenas, deste mundo terreno, aos quais Deus e a igreja têm o domínio sobre este mundo terreno. Então, por isso, esta mulher está vestida da luz do Senhor, e debaixo dos seus pés estão as coisas instáveis, estão as coisas que vão passar, estão as coisas que hoje nós vemos, amanhã não terá mais, porque a palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As 12 estrelas na sua cabeça fala das 12 tribos de Israel, que foram homens e mulheres usados para cumprir e gerar essa promessa. A igreja, ela vive a plenitude de Cristo hoje. Mais à frente, pode ver o capítulo 2, o versículo 2, Luísa. E essa mulher estava grávida. Ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja, ela está gerando essa promessa. Ela está gerando filhos. Ela está neste processo de sofrimento. Quando a mulher vai dar à luz, ela passa por um processo de dor. Ela geme, e muito a igreja tem gemido para gerar filhos para o Senhor. Muito a igreja tem sofrido aflições, tem sofrido tribulações, para que chegue a consumação do reino. Essa mulher está sofrendo com dores de parto. A Bíblia diz que ela sofre tormentos. Muitas vezes você não entende por que a igreja passa por tantos estágios, tantas lutas. Às vezes nós vemos a igreja fria, vemos a igreja dispersa, vemos a igreja apagada. E a igreja está ali, perseverante. Por todas essas lutas que ela tem passado, a igreja não morre, porque a igreja é de Cristo e quem sustenta ela é o Senhor. Amém? Depois vai falar sobre o dragão, né, Luísa? Pode passar para frente o próximo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. 7 fala de uma totalidade, fala dos 7 dias da criação. Né? O diabo, ele tenta imitar a Deus. Ele quer o poder completo de todos os reinos. Ele quer imitar a plenitude de Cristo,
né? Ele quer ser o cabeça, ele quer ser a astúcia, ele quer ser a inteligência máxima, ele quer estar acima de Deus. Essa é a natureza de Satanás. E essa sabedoria pervertida nós vemos nos dias de hoje. Pode avançar, Luísa, no próximo ali. E a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu. E essa terça parte foi lançado sobre a terra. Existem anjos e demônios aqui na terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. O desejo de Satanás era destruir o plano de Cristo. Pode avançar, Luiz. O próximo. Mas ele não conseguiu. Porque nasceu um varão para reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, porque ele morreu e ressuscitou e está ao lado de Deus, à direita do Pai. Amém? Pode avançar mais uma vez? E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar que nele a sustenta durante 1260 dias. Aqui fala de 3 anos e meio. Muitos teólogos dizem que esse haverá um tempo da tribulação, mas eu não quero me ater sobre isso neste momento. Eu queria que você pensasse que a mulher fugiu para o deserto. Por que a mulher fugiu para o deserto? O deserto aqui é um lugar de refúgio. O deserto, na vida do povo de Israel, foi um tempo de proteção. O deserto para a igreja de Cristo, por tudo isso que nós temos passado e ainda vamos enfrentar, não é um lugar de sofrimento, é um lugar onde vai ter o sustento de Deus. É um lugar que a proteção de Deus está sobre o seu povo. É um lugar para que eu e você possamos aprender a depender de Deus nesse tempo difícil. Em Êxodo 16 fala sobre Israel. Israel passou um tempo, 40 anos no deserto. Elias também, em 1 Reis 19, fala de Elias, que Elias foi levado ao deserto. Mas o deserto nem sempre é para nos corrigir, mas muitas vezes é para nos proteger. É para nos colocar diante do Senhor, na sua dependência, para que o Senhor nos sustente, para que eu não faça com as minhas mãos, para que eu não tente dominar tudo, mas que eu aprenda a descansar e a lançar a minha ansiedade diante do Senhor, porque Ele quer que eu dependa dEle. Mas preste atenção, por causa do ataque do dragão, a mulher foi levada para o deserto. Muitas vezes, para te impedir que o diabo te ataque, o Senhor vai te levar para o deserto. O Senhor vai levar para um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo que você vai precisar buscar água, que você vai precisar buscar comida. E este lugar é o tempo que você vai aprender a depender de Deus. Se você tem vivido esse tempo, se você tem vivido um deserto, saiba que o Senhor está querendo te proteger de Satanás.
saiba que este tempo não é para a morte, mas é para te fortalecer e aprender que é só em Deus que existe um sustento, que é só no Senhor que o nosso coração fica firme e fortalecido, porque nós dependemos dele. É ele que nos faz, os Salmos fala que ele nos faz levantar e nos sustenta a cada dia. É ele que nos dá força todos os dias. Aprenda a viver no sustento de Deus, mesmo no tempo difícil. Eu fiz essa explanação aqui no capítulo todo, mas não é a ele que eu quero me ater. Eu gostaria que você prestasse atenção e a Luísa colocasse para mim o versículo 11. Presta atenção no versículo 11 desse capítulo. E nós vamos tripartir este versículo. A palavra diz assim: eles, pois, venceram por causa, diga para mim, o sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho. Palavra do testemunho. E deram-lhe o mesmo em face da morte e não amaram a própria vida. Diga, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Novamente, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, porque não amaram a própria vida. Sabe como que você vai vencer o inimigo? Fazendo essas três coisas. A primeira é o perdão pelos seus pecados. Gostaria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 1, versículo 7. Por meio do sangue do Cordeiro, nós temos a redenção. A palavra diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por meio do sangue do Cordeiro é que você e eu vamos vencer e vamos chegar à vida eterna. É Ele que nos redime. Nós havíamos, a palavra diz lá, e nós lemos que Ele é o acusador. Ele fica sempre nos acusando aquilo que nós fizemos de errado, mas o Senhor pagou a nossa dívida, pagou a nossa acusação, e Ele nos remiu segundo a riqueza do seu favor, que não merecíamos. Abre para mim 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim, vamos lá, Luísa já tem aí. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Mas existe um caminho para que este sangue do Cordeiro nos purifique. Existe um preço. Nós precisamos andar na luz e manter a comunhão uns com os outros. Mas tem gente que só quer ficar em casa. Tem gente que não gosta de ter comunhão com os outros. Acha que servindo a Deus em casa está tudo bem. Tem gente que não crê que precisamos ter a comunhão, mas existe um pré-requisito para que você vença Satanás. Primeira coisa, você precisa andar na luz. Você precisa andar corretamente, ser justo. Eu preciso andar na luz. Antes de vocês serem ministrados, eu fui ministrada primeiro. Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Eu não posso viver no meu mundinho fechado. Eu preciso, para que o sangue de Jesus, o seu Filho, me purifique de todo pecado.
Amém? Abra para mim em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Esse sangue, ele nos dá um acesso. E que acesso é esse? Vamos ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele nos dá um acesso por meio do seu sangue. Esse acesso é para entrar no Santo dos Santos com muita ousadia, com muito poder, por meio do sangue do Cordeiro. Amém? Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 até o 15, ele anula toda acusação de Satanás, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Se você tem sentido-se acusado nesses dias, lembre-se, Ele já pagou a sua dívida. Nós estávamos condenados a uma morte eterna, mas Ele já pagou a nossa dívida. Ele já removeu toda acusação contra nós naquela cruz. Amém? Então, o primeiro passo para vencer o inimigo, para vencer e para andar no caminho da vitória, é pelo sangue do Cordeiro. O segundo passo fala da palavra do testemunho. A palavra do testemunho fala de uma vida consagrada em Deus. Fala de ser fiel a Ele em todo o tempo, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando a luta está tentando nos engolir, mas nós continuamos fiéis, continuamos firmes na sua palavra, lendo, se alimentando da palavra todos os dias, buscando a Ele com oração, com adoração, com reverência, com muitas vezes nós vindo na igreja, muitas vezes doente, cansado, às vezes nós queremos ir a uma cama, mas nós estamos ali, sendo fiéis ao Senhor, mesmo diante de tanta correria, porque parece que o dia está mais curto, parece que não dá para a gente fazer tudo, e às vezes a gente deixa as coisas de Deus por último. Meu irmão, você vai vencer, eu vou vencer com a palavra do testemunho. Jesus, como que Ele venceu o inimigo nessa terra? O tempo todo Ele proclamou a fé, não só com palavras, mas com a vida dele. Ele foi um exemplo para nós da palavra do testemunho. Antes de estar escrito, Ele fez. E nós precisamos viver essa palavra do testemunho. Não só pregar, mas ter uma vida de exemplo na presença de Deus. Tem muitas igrejas que falam assim: não, olha para mim, olha para Jesus. Meu irmão, olhe para mim, enquanto eu estiver sendo imitador de Cristo. Amém. Porque muitos de nós queremos jogar o negócio lá para Deus. E nós não queremos ser exemplo. Nós não queremos ter vida de oração. Nós não queremos ter vida de jejum. Nós não queremos ter relacionamento íntimo com Deus. Nós não queremos se preocupar com as pessoas. Nós queremos o tempo todo ficar preocupado com as nossas coisas,
com aquilo que nós temos para fazer. E nós vamos vencer o caminho da sua vitória, da vitória da igreja do Senhor. É uma vida consagrada, é uma vida de obediência, de fidelidade em Cristo. Amém? E por último, eu gostaria que você abrisse para mim em Atos 1, versículo 8. A palavra fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Primeira coisa que a gente tem que fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ser batizado nas águas e depois receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como sermos testemunhas. Não existe ser testemunha de Jesus sem o Espírito Santo. Porque é por Ele que nós vamos proclamar a fé. É através dele que nós vamos viver os frutos do Espírito. É por ele que nós vamos ter obediência. É por ele que nós vamos ser fiéis. Porque é ele que nos capacita. É por meio do Espírito Santo. Não existe um outro meio de ser cristão nessa terra, de proclamar a fé. Ele deixou o Espírito Santo para que eu e você fôssemos testemunhas vivas, para que eu e você falássemos, pregássemos a palavra e fôssemos fiéis nas nossas atitudes. Amém? Amém. Que sejamos fiéis, mesmo num tempo que o Brasil tem vivido tantas perseguições, onde o mundo, já tem mutilado cristãos, já tem países que o evangelho não entra, que sejamos fiéis. Tome cuidado com aquilo que o mundo tem pregado. Tome cuidado com as coisas que você escuta sem base na palavra. O terceiro ponto, que é o último, eu já estou terminando, fala sobre não amaram as suas próprias vidas. E eu quero te lembrar que o caminho da vitória é sobre o inimigo. A palavra diz: um deles é você não amar a sua própria vida. É eu não amar a minha própria vida. Sabe, gente, eu tive um exemplo muito forte comigo, eu e as minhas irmãs. E na época nós não entendemos, nós ficamos tristes. No ano de 1986, o meu pai decidiu negar a sua própria vida, não amar a sua vida e se dedicar somente ao Senhor. E nós morávamos lá na cidade de Itajaí, e nós tínhamos uma casa boa numa rua principal da cidade. A minha mãe tinha uma malharia, meu pai era representante
Ele tocava na noite, se converteu, né? Entregou sua vida para Jesus. Acho que eu já contei aqui. Alguns irmãos já conhecem essa história. Mas um dia ele resolveu não viver mais as coisas do mundo secular. Ele largou tudo. Ele largou a casa. Ele deixou a casa alugada lá. Ele pegou os meus avós. Os meus avós eram vivos ainda. E ele disse para minha tia assim: eu não quero nenhuma herança. Você pode ficar com tudo, mas cuida deles, porque eu vou cuidar da obra do Senhor. Então ele pegou a gente. Eu tinha 6 anos, a Adna devia ter 16, a Lita era um pouquinho mais velha. E tinha um irmão que sustentou a vida toda, assim, ofertou muito na vida do meu pai, né, para que ele fizesse a obra do Senhor. E ele tinha muitos caminhões, e ele foi levar a nossa mudança para o estado de Goiás, porque lá o meu pai ia estudar e ia viver um tempo, né, de entrega para Deus, para se preparar para a obra. E então ele pegou, colocou a mudança toda em cima do caminhão desse irmão. Era um caminhão assim, se fosse olhar hoje, assim, a gente ia se preocupar em fazer uma viagem tão longa, né? E nós tínhamos um Passat amarelo, assim, bem daquela época, mês de 86. E aí ele colocou eu, a Lita, a Adna e mais o meu tio Zari. E a Nani também foi com a gente, né? Uma prima nossa. E ele colocou nós tudo dentro desse Passat, mais a mudança em cima do caminhão. E ele amarrou todo aquele Passat em cima do caminhão, a mudança toda. E nós fomos embora para Goiás. E ele deixou emprego, deixou a malharia, deixou a casa, deixou tudo. Sabe como que a gente ia viver lá? Pela fé. Pela fé. E lá Deus começou a abençoar muito. Ele começou a fazer um acompanhamento com os pastores, pastor Robson, pastor César, e um apacentamento, um pastoreamento lá, e ele cuidava do Instituto Bíblico. E aí nós fizemos, minhas irmãs fizeram o Instituto Bíblico lá e tal, e estudaram com elas a Alda Célia, Ludmila Ferber, Kleber Lucas saiu de lá. E lá eles começaram uma obra, que é a obra do Senhor. Os meus pais. Tinha culto na nossa casa. Eu me lembro até de um culto. Era um grupo familiar no bairro Caiçara. Nós morávamos no bairro Caiçara. Havia muito mover de Deus na igreja. Eram muitas pessoas, eram cultos atrás de cultos, tinha muita gente que eu tinha medo muitas vezes até de me perder, porque era muita gente, muita gente. Eram 3, 4 cultos por dia. E eu me lembro de um dia que meu pai estava fazendo o grupo familiar e foi 2 gêmeos, assim, ele já era maiorzinho assim, e eles eram cegos. Tu te lembra desse dia? E eles eram cegos, e no grupo familiar meu pai foi orar por eles.
e os meninos começaram a enxergar lá dentro da nossa casa. E a presença do Senhor encheu aquele lugar. E aí depois fomos para a ideia que o pastor achou melhor, né, já botar o meu pai com a mão na massa. Era uma cidadezinha de 3 esquinas no interior de Goiás, assim, muito pequenininha. Mas tudo aquilo que é pequeno aos nossos olhos, né, Deus faz algo muito grande. E lá, naquela cidade tão pequenininha, Deus começou a mover tremendamente. A minha mãe fazia vigília direto, meu pai acordava a gente cedo para orar e a minha mãe de noite. Meu tio dizia assim: meu Deus do céu, nessa casa ninguém dorme. A Zenita ora de noite, o Arlindo ora de dia e ninguém dorme nessa casa. E aí começamos a fazer vigílias e vigílias. Deus começou a mostrar sinais nos céus. Começou a mostrar sinais nos céus, pomba, tocha de fogo, e as pessoas começaram a ficar cheias do Espírito Santo, e a igreja começou a crescer, teve que sair daquele lugar tão pequeno, e meu pai começou a construir um outro templo, e daí as pessoas começaram a se voltar para Deus, a receber do Senhor cada vez mais. E eu me lembro que numa dessas vigílias, a cidade era muito pequena e a Adna foi para a escola e todo mundo ficou sabendo da cidade, ficou sabendo dessa vigília e pediram para ela contar: meu Deus, o que aconteceu lá na tua igreja? Teve tocha de fogo, o que aconteceu? E daí depois os curiosos que não iam orar, né, foram orar. E aí não aconteceu nada. Porque também o povo saía tudo trabalhando pela estrada e o pessoal achava que estava bêbado. Exatamente. Cheio do Espírito Santo. Exatamente. O povo era um lugar perto de um lago que a gente ia lá orar, e depois o povo ia a pé na beirada da estrada. E o povo vinha tudo cambaleando, cheio do Espírito Santo lá. E aí o povo achava que eles estavam bêbados. Depois disso, né, meu pai preparou uma pessoa para ficar lá, e hoje, né, o pastor Giovanni e a pastora Leila assumiram a igreja lá. Hoje esses pastores estão em Miami, numa igreja em Miami, e depois nós fomos para Anápolis, ficamos um tempo lá em Anápolis, e lá em Anápolis também foi uma bênção. A obra de Deus cresceu muito. Enquanto isso, meu pai saía a pregar as igrejas, né, do estado de Goiás. E a gente tinha muitos congressos lá em Brasília, né, o congresso do lá no Nilson Nelson. Nós vivemos assim grandes milagres, vimos paralítico andar, cego enxergar. Era assim um grande mover de Deus, um sobrenatural descendo, né? Eu me lembro que meu pai ia muito para Morrinhos, né, na igreja do pastor Nerildo, pregar, e muitas vezes lá Deus também operava milagres, né? Me lembro de uma mulher que foi curada de câncer, né, da filha do pastor que era cega, que também voltou a enxergar. E eu creio, né, que não foi porque ele amou a sua própria vida que aconteceu tudo isso. Meu pai foi um exemplo para mim. E se hoje eu estou aqui, eu sou fruto da sua oração. Eu sou fruto da oração dele. E o exemplo de não amar a sua vida. E eu ficava olhando assim, eu ficava assim: meu Deus, a gente não vive outra coisa. A gente só vive igreja para casa, da igreja para casa, da casa para igreja, da igreja para casa, da casa para igreja. E eu pensava assim: meu Deus, o que vai virar isso?
Eu me lembro que ele me alimentava assim com CDs gospels, músicas de Deus, me mandava para os acampamentos, para os encontros. Eu vivia assim as coisas de Deus de forma intensa nesses acampamentos. Eu digo que hoje eu não tenho falta nenhuma do mundo, porque eu aproveitei muito nos acampamentos. E depois ele veio para cá, porque ele tinha um sonho. Ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra para pregar o evangelho nessa cidade. E tudo iniciou aqui. O grande mover começou a acontecer. Nós começamos a igreja em 91, ali no bairro do Estreito. E à noite eram muitas vigílias, derramado o Espírito Santo, as pessoas sendo libertas, sendo curadas, né? Muitas pessoas passavam por libertação, vomitavam, caíam possessas, né? Muitas pessoas passavam por um processo de cura, e era assim um grande avivamento, receber do Espírito Santo. Tinha muita conversão, muito batismo pelo Espírito Santo, testemunhos de pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. E o tempo passou, e essa igreja aqui ficou até 2016 assim. E Deus abençoou muito a gente. Eu me lembro que todo dia, depois do culto, a gente saía para comer. Todo dia. A gente tinha coisa na igreja quase todo dia. De segunda a segunda. Ele fez uma campanha aqui, gente, que a gente tinha que vir orar na igreja das 10 às 11. 3 meses. Nós derramamos óleo em todo esse quarteirão aqui. Ali na frente tem óleo enterrado, com as bandeiras de Santa Catarina e Florianópolis. Então, por que eu estou falando tudo isso? O que eu quero dizer para vocês? Porque não vale a pena ter amor à sua própria vida. Sabe, depois que de repente a igreja aqui acabou, outra pessoa assumiu, né? Passamos por um tempo muito difícil. E na época eu senti assim, nossa, que alívio, né? Não tem coisa terça, quarta, segunda. Não, nossa, agora eu posso viver a vida, agora eu posso curtir a vida, né? Agora eu não tenho, parece que eu vivia num curral de regras, né? Parece que aquilo ali, né? A gente estava toda hora ali, não fazia outra coisa, ficava com a cabeça fechada ali. E eu ficava pensando assim, será? E aí o tempo foi passando. E Deus permitiu a gente ficar sem nada. Sem nada. Até o ponto que nós fôssemos sentir falta da presença de Deus todo dia, como a gente tinha aqui. Depois a gente começou a procurar nas igrejas um lugar para se encontrar. A gente não se encontrava mais. Porque muitas vezes a gente queria viver a nossa vida. A gente não queria viver a vida de Cristo aqui. Muitos de nós queremos viver a nossa vida passageira. Eu não estou falando para você desprezar a vida, porque a vida é um dom de Deus. Mas a vida para Cristo
tem muito mais valor do que a nossa existência terrena. Não é. Hoje nós colocamos a loja para vender porque estamos com o propósito de viver para Cristo, de largar tudo e viver na dependência de Cristo. Abra comigo em Mateus 10:39. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. O que mais me marcou foi no dia que o meu pai faleceu. Muitas pessoas se moveram, a gente não esperava tudo aquilo. Na época tinha um Figueirense ali, e tinha um ginásio enorme do Figueirense, e a deputada alugou o ginásio para poder velar ele ali. Tinha muita gente. Eu não sabia que ia vir tanta gente. E eles alugaram um ônibus, porque ele ia ser enterrado em Itajaí. Eles alugaram um ônibus, e foi aqueles ônibus todos para Itajaí, e chegou lá no meio do velório dele, no enterro dele. Começou a levantar pessoas, as pessoas uma atrás da outra. Eu não conhecia, a Adna não conhecia. Eu perguntava para a Anitta: sabe quem é aquele? Ela: não. Sabe quem é aquele? Não. Ele dizia assim: foi por causa do pastor Arlindo que eu me converti, foi por causa dele que a minha família foi para Jesus, foi por causa dele que a minha família foi salva, foi por causa dele que eu estou aqui. Então eu quero dizer para vocês: toma cuidado com a linguagem desse mundo que manda você amar a sua própria vida, porque isso é inato, isso não precisa ser mandado, você já se ama. Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele mandou a gente amar uns aos outros, mas o diabo manda você se amar o tempo todo, fazer as coisas pelo seu próprio prazer, ficar em torno da sua vida, das suas coisas. Mas muitos perderam a sua própria vida para que o Evangelho chegasse até a mim e a você. Se hoje eu estou aqui, onde alguém dedicou a sua vida para eu pregar a palavra hoje, você precisa desapegar das coisas deste mundo. O cristão não deve amar essa vida, porque ela é passageira. O cristão deve ficar de olho na vida eterna. Abre comigo em João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua própria vida, mais uma vez quero dizer para vocês que não está não é só um versículo. Quem ama a sua própria vida, perde-a. Vou ler de novo. Quem ama a sua própria vida, fala comigo, perde-a. Quem ama a sua própria vida, fala comigo. Quem ama a sua própria vida, Perde-a. Você está entendendo o que está escrito aqui?
aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Amém. Sabe o que garante a conservação da tua vida em Cristo? É você não amar essa vida terrena. É você desapegar das coisas passageiras desse mundo. Porque Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo falava que viver... Pode abrir para mim, Luísa. Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Sabe por que muitas vezes as pessoas ficam doentes? Sabe por que muitas vezes a alma delas fica depressiva? Jesus já levou nossas dores, nossas enfermidades. Porque não comem a palavra de Deus. Não vivem a palavra de Deus. A Bíblia diz que a lei do Senhor refrigera a alma. Amém. A palavra de Deus. Sabe o que é a tua alma, a tua vontade, tuas emoções, teu intelecto? A tua alma, as tuas emoções não estragam. Porque elas ficam refrigeradas com isso aqui, ó. Elas ficam frescas. Por isso, meu irmão, vamos viver a vida de Cristo. A igreja está num tempo de decisão. O Senhor está separando o joio do trigo. É tempo de escolha. É tempo de posicionamento. É tempo de não colocar o seu eu acima da sua fidelidade em Jesus. É tempo de renunciar o seu ego, o pecado. É tempo de perseverar e testemunhar e proclamar a fé. O caminho da vitória para mim e para você está sobre o sangue do Cordeiro, está sobre a palavra do testemunho, e está sobre não amar a sua própria vida. Eu vi essa semana muitas pessoas, muitos stories de muitas pessoas morrendo. Luto, 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 luto. Tive uma amiga lá em Itajaí que perdeu o filho de 20 anos, acidente de moto. Uma dor terrível. O pai dela ajudava meu pai nos batismos, o pai dela também é pastor, aqui no início da igreja. Existe um versículo que eu amo muito, muito, muito. Para mim ele é o melhor versículo da Bíblia. E ele está em Apocalipse 21, versículo 4. Porque ninguém merece essa vida passageira. O Senhor nos deu esse favor tão perfeito. E essa palavra fala assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras obras já passaram. As palavras dele nunca passarão. Esse mundo vai passar. As suas coisas que você está preocupado em fazer hoje vai passar. As minhas coisas vão passar, mas a sua palavra não passará.
nós não viveremos mais morte, não viveremos mais dores, não viveremos mais luto, porque essas coisas já vão passar. O Senhor está preparando a igreja para um tempo que Ele quer levar o seu povo para junto dele. Aleluia. Desperta, irmão. Prepara. Cuidado com amar sua própria vida. Amém? Pode colocar-se de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesta manhã. Gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor.